Capítulo 260. Lutando contra o forjamento de ossos de 8 temperamento. Morrer. Aquele ancião corrupto era um verdadeiro especialista em forjamento de ossos no mesmo nível que o ancião Sun e os outros anciões do mosteiro. Ele era incomparável aos anciãos de segunda categoria da seita Bloodnet. Se Long Shen não tivesse avançado para o 13º estágio celestial da condensação de sangue, essa pressão terrível teria tornado impossível para ele se mover. Apertando firmemente o Devil Decapitator, ele se acalmou bastante. Mesmo contra um verdadeiro especialista em forjamento de ossos, ele ainda estava cheio de intenção de batalha. Você pode morrer em vez disso. Long Shen gritou. Segurando seu sabre com as duas mãos, todo o seu poder estava focado na ponta de seu sabre enquanto ele o golpeava violentamente naquele ancião corrupto. Estrondo. No instante em que o Devil Decapitator colidiu com a palma da mão daquele ancião, Long Shen sentiu como se os ossos do ancião fossem uma espécie de arma, e ele foi enviado voando de volta. Mas aquele ancião corrupto também sofreu. Sob o ataque de Long Shen, ele foi forçado a recuar uma dúzia de passos. Mesmo um especialista em forjamento de ossos foi incapaz de ignorar completamente o poder de Long Shen. Forja de ossos, então é isso que significa. Temperando seus ossos, tornando seus ossos mais duros que o aço. Long Shen balançou seu braço ligeiramente dormente, finalmente entendendo o significado por trás do forjamento de ossos. Condensação de Qi, condensação de sangue, transformação de tendão e forjamento de osso. Os 3 primeiros reinos eram para aumentar o poder da carne. Somente no reino da forja de ossos os ossos seriam fortalecidos. Só então você poderia realmente liberar a força do corpo físico. O que Long Shen ainda não sabia era que os especialistas em forjamento de ossos exigiam uma quantidade extremamente grande de energia para temperar seus ossos. Aqueles anciões forjadores de ossos da seita Bloodnet só foram capazes de temperar um único osso. Se eles tentassem temperar mais ossos, a seita não seria capaz de lidar com o custo. Mais importante, o talento deles era apenas mediano e, portanto, temperar mais ossos seria apenas um desperdício. O reino da forja de ossos era um reino extremamente particular. Cabia a cada indivíduo decidir quantos ossos iria temperar. Somente depois de tomarem essa decisão, eles começariam a se temperar. Quanto mais ossos eles decidissem temperar, mais poderosos seus corpos físicos se tornariam. Foi por isso que Long Shen foi capaz de matar facilmente aquele ancião da seita Bloodnet. Isso porque aqueles anciões eram todos especialistas em forjamento de ossos de temperamento único. Se você temperasse apenas um osso, normalmente escolheria o osso do antebraço, o braço com o qual empunharia sua arma. Essa era normalmente a única escolha para especialistas em forjamento de ossos de segunda categoria. Esse osso era o que mais aumentaria sua força de ataque. Quanto a este ancião corrupto, bem como aos anciões das outras grandes seitas, eles tinham o benefício de muitos recursos e eram todos especialistas em forjamento de ossos de 8 temperamentos. Eles escolheram temperar 2 ossos de ambos os braços, bem como 2 ossos de ambas as pernas. Esses foram os principais ossos para fortalecê-los ao máximo. De condensação de Qi, condensação de sangue, transformação de tendão,
forjamento de ossos e abertura de meridianos. O reino de forjamento de ossos foi o que esgotou mais recursos. Este reino exigia uma quantidade incrível de recursos. A cada aumento de ossos, o custo de temperá-los dobraria. Esse tipo de consumo aterrorizante era algo que nem mesmo grandes seitas podiam ignorar. Era por isso que a maioria dos talentosos discípulos do mosteiro seria enviada para o supermonastério Xuantian quando estivessem prestes a entrar no reino da forja de ossos. Os que permaneceram no reino da transformação do tendão eram como o irmão aprendiz sênior On e os outros. Eles só poderiam trabalhar como aplicadores da lei para o mosteiro, acumulando recursos suficientes para o dia em que também entrassem no reino da forja de ossos. Quanto a este especialista em forjamento de ossos corrompidos, ele havia temperado 8 de seus ossos, e apenas seu corpo físico era dezenas de vezes mais forte do que um especialista em forjamento de ossos comum. Comparado com aqueles especialistas em forjamento de ossos de temperamento único, a diferença era imensurável. Caso contrário, não havia como ele enviar um sujeito anormalmente poderoso como Long Shen voando com um único soco. É apenas força bruta. Deixe-me ver quantos punhos você pode receber de mim. Vou te mostrar que você não passa de uma formiga para mim. Aquele ancião corrupto ficou um tanto chocado. Mas ele apenas bufou friamente e mais uma vez deu um soco em Long Shen. Aquele punho fez o espaço explodir e o céu e a terra tremerem. Long Shen sentiu como se estivesse prestes a ser esmagado pela pressão. Long Shen ficou completamente furioso. Você, um velho demônio que viveu sabe-se lá por quantos anos, um grande especialista em forjamento de ossos, jogou sua cara de lado para lutar contra mim, um novato da condensação de sangue, e ainda está agindo pomposamente. Foda-se! Long Shen rugiu e sua estrela Feng Fu circulou rapidamente, enviando todo o seu Ti espiritual para o Devil Decapitator. Com o Ti espiritual de Long Shen derramando nele, Devil Decapitator parecia ganhar vida, emitindo um zumbido alto. As linhas em cima dela se iluminaram com cores vivas e em movimento, parecendo água circulando. Estrondo. Quando Devil Decapitator mais uma vez colidiu com aquele especialista em forjamento de ossos, seu poder se multiplicou e todo o campo de batalha tremeu. Tanto Long Shen quanto o especialista em forjamento de ossos foram enviados voando de volta. O especialista em forjamento de ossos ficou completamente chocado. Seu golpe de força total agora havia sido completamente bloqueado por Long Shen. O sangue de Long Shen estava agitado dentro dele e um traço de sangue escorria do canto de sua boca. Este especialista em forjamento de ossos era muito poderoso. Todos vão proteger Long Shen. A voz de Tu Fé foi transmitida por todo o campo de batalha. Tu Fé ainda estava preso lutando contra Guiyan. Os dois lutaram por muitos anos e suas bases de cultivo eram extremamente semelhantes. Nenhum dos dois ousou ser descuidado. Depois de ver Long Shen derrotar aquele favorecido, ele sabia que essa batalha estava essencialmente vencida. Mas eles ainda estavam presos aqui segurando os anciões do caminho corrupto. Eles não podiam permitir que matassem seus discípulos. Mas agora, Long Shen e a troca do ancião forjador de ossos haviam abalado todo o campo de batalha. Quando Tu Fé viu que Long Shen estava lutando contra um especialista em forjamento de ossos de 8 temperamentos,
ele imediatamente se assustou e chamou pessoas para ajudar Long Shen. Mesmo que Long Shen fosse um divergente que supostamente não estava destinado a ser morto por um homem, isso não significava que ele não pudesse ser derrotado. Se Long Shen fosse capturado vivo, todo o campo de batalha seria revertido mais uma vez. A voz de Tu Fé soou nos ouvidos de cada pessoa. Os anciãos do monastério Xuantian ficaram especialmente em pânico quando viram Long Shen lutar contra um especialista em forjamento de ossos de 8 temperamentos. Todos eles liberaram sua maior força, tentando atacar na direção de Long Shen. Ha ha ha, você quer salvá-lo? Continue sonhando. O ancião forjador de ossos com quem Long Shen estava lutando de repente riu alto. Seu corpo inteiro começou a brilhar e inúmeras linhas bizarras apareceram em seus braços. Pirralho, você ainda não sabe o quão aterrorizante é o reino da forja de ossos. Ah, acho que vou ser caridoso e deixar você provar. Armadura de 8 temperamentos. As roupas nos braços e pernas daquele ancião explodirão, linhas semelhantes a ossos aparecendo em sua pele. Quando essas linhas aparecerão, o chão abaixo dele se partiu e toda a sua aura imediatamente explodiu em um nível absolutamente aterrorizante. O coração de Long Shen disparou. Ele realmente nunca imaginou que os especialistas em forjamento de ossos fossem tão aterrorizantes. O que ele não sabia era que os especialistas em forjamento de ossos que estavam acima do temperamento 4 eram capazes de usar seus ossos como recipientes para armazenar uma enorme quantidade de energia. Durante tempos normais, eles enviariam continuamente energia para seus ossos temperados, selando-a dentro. Em um momento crítico, eles poderiam levantar esse selo, liberando sua energia aterrorizante. Essa era a técnica mais forte daquele ancião forjador de ossos. Ele normalmente nunca usaria. Mas Long Shen era muito poderoso e a ameaça que ele representava para o caminho corrupto era muito grande. Ele teve que matá-lo antes que os anciões justos chegassem para salvá-lo. Se Long Shen conseguisse escapar dele, ele se arrependeria pelo resto de sua vida. Agora que ele havia usado sua armadura de 8 temperamentos, sua aura era tão poderosa que fazia os outros tremerem. Dando um passo à frente, sua mão murcha bateu em Long Shen. Mesmo a dezenas de metros de distância, Long Shen ainda sentia um calafrio percorrer seus ossos. Mesmo antes de seu ataque chegar, uma pressão terrível tornava difícil para ele respirar. Ele sentiu como se pudesse explodir. Não posso continuar assim, ou definitivamente morrerei. Hora de usar todo o meu poder de fogo. Long Shen respirou fundo. Sua estrela Feng Fu, que circulava rapidamente, parou repentinamente e uma aura aterrorizante irrompeu de dentro de seu corpo, como se um monstro antigo tivesse despertado. Armadura de batalha Feng Fu. Uma estrela apareceu nos olhos de Long Shen. O chão sob seus pés se abriu e um pilar de Ti em forma de bastão disparou para o céu. Suas roupas esvoaçavam e seus longos cabelos dançavam. Por causa da força de Long Shen, o ar ao redor estava constantemente girando. O atual Long Shen parecia um deus da guerra, seus olhos se encheram de desdém por todo o mundo. O sabre de Long Shen zumbiu e suas runas se iluminaram. Como uma lâmina celestial, cortou a palma da mão do ancião forjador de ossos. Estrondo.
Devil Decapitator colidiu fortemente com a mão coberta de runas daquele ancião forjador de ossos. O chão se partiu e o céu tremeu quando uma onda aterrorizante de ti disparou. Os discípulos corruptos, que estavam a mais de 1 quilômetro de distância, explodiram diretamente em pequenos pedaços apenas com aquela onda de choque. Esse tipo de poder era incrível demais. O que? Guian ficou completamente chocado. Ele nunca tinha sonhado que um pirralho de condensação de sangue seria capaz de bloquear um ataque de um especialista em forjamento de ossos de 8 temperamentos. Talvez até mesmo Enlu, que foi elogiado como um gênio encontrado uma vez em 1000 anos, fosse incapaz de fazer isso. Essa troca abalou todo o céu e as nuvens foram completamente sopradas. O campo de batalha desacelerou quando todos se viraram involuntariamente para ver o que havia acontecido. Eles viram Long Shen parecendo uma divindade celestial, majestoso e dominador além da comparação. Ele realmente conseguiu bloquear um dos ataques de força total do Elder do Caminho Karampt. Até Enlu e Monian, que lutavam à distância, se viraram para olhar. Monian sorriu. Não é à toa que senti algo estranho quando olhei para ele. Então ele estava realmente escondendo sua força. Quando ele viu Long Shen pela primeira vez, ele teve a sensação de que era extremamente especial. Mas quanto ao que havia de especial nele, ele não sabia dizer. Também foi por isso que ele tirou o capuz naquele dia e anunciou seu nome. Isso era respeito por um especialista raro em seu nível. Olhando para o distante Long Shen, a intenção de matar surgiu nos olhos de Enlu. Sua lança dourada tremeu e ele se virou para ir pessoalmente matar Long Shen. Você realmente acha que pode simplesmente ir e vir na minha frente? Já que parece que sim, não vou me segurar mais. Monian rugiu de repente e um par de asas translúcidas apareceu em suas costas. Essas asas tinham 10 metros de comprimento, graciosas e elegantes, parecendo uma tela de água. Quando aquelas asas apareceram, a aura de Monian imediatamente enlouqueceu. Seu arco balançou e milhões de luzes douradas voaram em Enlu. A expressão de Enlu mudou e sua lança dourada varreu diante dele. Com um rugido raivoso, um fantasma apareceu atrás dele e uma energia louca subiu aos céus. Enlu e Monian haviam acabado de trocar golpes de sondagem. Isso porque eles podiam sentir o quão forte o outro era, então eles tinham que ser cautelosos. Mas tendo testado o outro por tanto tempo, eles finalmente perderam a paciência. Eles começaram a lutar verdadeiramente em uma batalha decisiva. A batalha deles imediatamente aumentou para um nível totalmente novo, e a energia frenética explodiu continuamente, sacudindo o céu. Quanto ao lado de Long Shen, Devil Decapitator ainda estava pressionado contra a mão daquele ancião forjador de ossos, os dois se encarando ferozmente. Morrer. Capítulo 261. Pego em uma situação perigosa. Morrer. Tanto Long Shen quanto aquele ancião forjador de ossos gritaram, sua energia surgindo. Ambos estavam planejando usar seu Ti espiritual para enviar o outro voando. Este foi um momento extremamente crítico. Eles tiveram que tomar a iniciativa. Quem perdesse primeiro e fosse lançado voando receberia imediatamente uma torrente de ataques do outro, o que os levaria rapidamente à derrota. E então essa troca foi crítica para a vida e a morte.
Os dois estavam em erupção com toda a sua força, sem reservas. Bumi continuou a ecoar enquanto os dois se enfrentavam. O solo foi incapaz de suportar sua força terrível e começou a desmoronar. Os dois começaram a afundar em uma cratera. Além disso, essa cratera continuou a se espalhar à medida que liberavam sua energia aterrorizante e, em apenas algumas respirações, tinha mais de 16 quilômetros de largura. Estrondo. Após uma explosão final, os dois recuaram ao mesmo tempo. Eles estavam realmente no mesmo nível, nenhum deles capaz de suprimir o outro. Todos no campo de batalha, amigos e inimigos, ficaram completamente estupefatos. A força de Long Shen abalou a todos. Matar. O rugido de Long Shen abalou os 9 céus. Ele avançou corajosamente, tomando a iniciativa de usar o Devil Decapitator para atacar o Karamptelder. Long Shen teve que tomar a iniciativa neste momento. Sua armadura de batalha Feng Fu completa era a razão pela qual ele era tão incrivelmente poderoso. Mas a taxa de exaustão também foi incrível. Mesmo com o apoio de seu anel divino, ele estava esgotando muito mais Chi espiritual do que absorveu. Ele não seria capaz de continuar por muito tempo antes que seu Chi espiritual secasse. Esse também era o ponto em que Long Shen estava mais impotente. Ele pode ser poderoso, mas não foi capaz de manter seu pico por muito tempo. Ele nem seria capaz de lutar contra o seu preenchimento antes de ficar fraco. Nenhum homem seria capaz de aceitar tal coisa. Mas Long Shen sabia que antes que o Aliotistar fosse condensado, não havia nada que ele pudesse fazer sobre essa fraqueza. Ele só poderia perseverar enquanto pudesse. E então Long Shen explodiu com toda a sua força. Ele teve que matar este ancião corrupto antes que seu Chi espiritual acabasse, ou ele seria o único a morrer. Long Shen também não podia esperar que outros o salvassem. Se ele começasse a pensar nisso e começasse a lutar em um método de protelação, isso dispersaria todo o seu impulso. Este poderoso ancião seria capaz de matá-lo em apenas alguns movimentos. O que mais irritava Long Shen era a vontade do fundo de sua alma. Mais uma vez, começou a perturbá-lo, querendo que ele matasse esse ancião corrupto. A vontade dentro dele queria que ele, um novato da condensação de sangue, fosse matar um velho monstro forjador de ossos que viveu sabe-se lá por quantos anos. Isso foi praticamente bullying. Mas mesmo que fosse bullying, Long Shen ainda tinha que fazer isso. Não havia caminho de retirada. Ele só podia avançar. O Devil Decapitator continha energia infinita enquanto golpeava violentamente o ancião corrupto repetidas vezes. De alguma forma, Long Shen combinou 3 ataques em um. Aquele ancião corrupto ficou horrorizado ao ver que os 3 ataques de Long Shen continham um tipo maravilhoso de efeito de superposição. Após seu primeiro ataque, seu segundo ataque trouxe consigo o poder restante do primeiro ataque, tornando-o ainda mais forte. Então o terceiro ataque continha o poder restante dos 2 primeiros ataques, e essa superposição continha um poder incrível. Aquele ancião corrupto foi forçado a recuar várias vezes. O primeiro ataque de Just Long Shen o forçou a tropeçar para trás. Ele foi completamente suprimido pela imponência de Long Shen e imediatamente caiu em desvantagem. Então os próximos 2 ataques foram ainda mais violentos.
Isso foi especialmente verdadeiro no terceiro ataque. Ele foi incapaz de suportar aquela força de desmoronamento de montanhas e de derrocadas do mar e finalmente foi enviado voando. Long Shen estava esperando apenas por esse momento. Após o terceiro ataque, toda a sua energia restante foi despejada no Devil Decapitator. Uma imagem de sabre de 300 metros de comprimento subiu no céu, parecendo uma lâmina celestial enquanto cortava com vontade de destruir a própria cúpula dos céus. Divida os céus. Seu sabre fez o mundo inteiro tremer. Este foi o ataque mais forte que Long Shen possuía. Ele derramou todo o seu Ti espiritual restante nele. Aquele Ti espiritual era apenas um pouco menos da metade de seu máximo. Long Shen percebeu que se ele ainda não usasse Split the Heavens agora, então se eles continuassem lutando por mais um momento, ele não teria Ti espiritual suficiente para isso. E agora a vitória ou a derrota seriam todas decididas neste único movimento. Este ataque continha todo o coração e a alma de Long Shen. Continha a vontade corajosa de Long Shen, bem como sua resolução destemida. Ele só iria avançar. Nenhum medo da morte jamais o faria recuar. No instante em que o sabre de Long Shen caiu, a expressão daquele ancião corrupto mudou completamente. Ele se encheu de horror, pois naquele instante, todos os seus cabelos se eriçaram e uma incrível sensação de morte encheu seu coração. Mais importante, ele ainda estava voando pelo ar depois de receber o terceiro ataque de sabre de Long Shen e, portanto, não tinha como se esquivar. No instante em que seus pés tocassem o chão, o sabre de Long Shen também o atingiria. Tudo foi calculado perfeitamente. No ar, ele não tinha como fazer nada. Vendo aquele sabre cortar o céu e a terra para alcançá-lo, aquele ancião corrupto rugiu e toda a sua energia se concentrou em sua mão direita. Sua mão direita imediatamente ficou preta como breu. Quanto às outras partes de seu corpo, elas imediatamente ficaram mais opacas. Ele havia concentrado toda a sua energia em sua mão. Garra do fantasma e negro. Sua garra preta como breu bateu ferozmente no Devil Decapitator de Long Shen. O mundo inteiro ficou em silêncio por um instante. Mas então, logo após o silêncio, uma imensa explosão soou, uma explosão que poderia quebrar montanhas, uma explosão que fez o solo entrar em erupção, formando uma enorme cratera com dezenas de quilômetros de largura. Quando a poeira se espalhou, as pessoas viram duas figuras a 1 milha uma da outra no fundo da cratera. Long Shen estava deitado no chão, Devil Decapitator esfaqueado no chão. Suas roupas eram trapos absolutos agora e seu cabelo uma bagunça completa. Uma enorme quantidade de sangue apareceu em seu peito, e ele estava ofegante no chão. Seu corpo também estava constantemente tremendo devido ao esgotamento de sua energia. Aquele último ataque não apenas esgotou todo o seu Ti espiritual, mas também toda a sua energia física. Long Shen quase sentiu como se tivesse morrido. Ele não tinha forças nem para mexer os dedos. Ele olhou para o ancião corrupto. Mas suas pupilas encolheram quando ele o viu ainda parado ali. O ancião corrupto ainda era capaz de ficar de pé. Mas seu rosto estava branco como papel e seus olhos estavam cheios de choque. Ele olhou para seu braço em descrença. Todo o seu braço direito se foi.
O braço direito no qual ele concentrou uma vida inteira de cultivo foi incapaz de suportar o ataque de Long Shen. Isso foi chocante e irritante para ele. Como um especialista em forjamento de ossos de 8 temperamentos, os ossos daquele braço eram todos temperados e algo impossível para ele voltar a crescer. Nenhuma pílula medicinal seria capaz de ajudá-lo. Suas perspectivas futuras de cultivo foram completamente prejudicadas agora. Pirralho, vou te despedaçar. O ancião corrupto avançou furiosamente contra ele, não dando a mínima para seus próprios ferimentos graves. Long Shen não conseguia mais se mover e só podia observar enquanto o ancião dava um chute em seu abdômen. Ele foi enviado voando pelo chão. Aquele único chute estava cheio de ódio. Um discípulo comum teria sido morto instantaneamente. Sem nenhum ti espiritual protegendo seu corpo, Long Shen vomitou sangue daquele chute. Ele caiu centenas de metros antes de parar. Ele então tossiu mais 2 bocados de sangue. Ele sentiu como se seu corpo estivesse prestes a desmoronar. Morrer. O ancião correu atrás dele, enviando outro chute nele, desta vez em seu rosto. Se esse chute atingisse solidamente, sua cabeça definitivamente explodiria e ele sem dúvida estaria morto. Escudo de 1000 madeiras. Pouco antes do chute do ancião chegar, o chão na frente de Long Shen se abriu e uma dúzia de estacas de madeira se transformaram freneticamente em um escudo. Aquele grande escudo foi esmagado pelo chute do Karamptelder, mas Long Shen havia desaparecido por trás dele. Olhando para cima, o ancião corrupto viu que uma jovem estava agachada no chão, segurando Long Shen em seus braços. Essa mulher era naturalmente Shuiao. Originalmente, levaria muito tempo para derrotar seu oponente. Mas depois de ouvir a ordem de Tu Fé, ela ficou horrorizada ao ver Long Shen lutando contra um poderoso ancião corrupto. Ela imediatamente parou de ter dúvidas e liberou a energia central de seu corpo. Se o corpo de um cultivador de madeira era como uma árvore maciça, então sua energia central era como suas raízes. As raízes eram a fonte de toda a energia. Mas uma vez que eles usassem essa energia, sua base de cultivo pararia temporariamente de avançar até que fosse lentamente reabastecida. Também havia uma chance de desestabilizar sua fundação. Uma vez que sua fundação foi danificada, isso afetaria todos os seus avanços futuros. É por isso que a energia central de um cultivador de madeira era especialmente importante para eles. No entanto, depois de ver Long Shen em perigo, Shuiao parou de se importar, extraindo sua energia central para sustentar sua energia regular de madeira. No instante em que sua energia central se juntou à energia da madeira, as estacas de madeira de Shuiao começaram a brilhar com runas douradas. Essas runas tornavam suas estacas de madeira incomparavelmente duras, como se fossem feitas de metal. Com centenas daquelas estacas de madeira douradas atacando-o, aquele favorecido, apesar de quão poderoso ele era, foi incapaz de suportar. Ele havia sido morto diretamente pela energia aterrorizante contida em sua madeira dourada. Shuiao tinha acabado de matá-lo quando Long Shen e aquele ancião corrupto começaram a lutar ferozmente. A colisão deles, no final, a fez voar. No momento em que ela correu de volta, ela viu que Long Shen estava realmente prestes a morrer e convocou um escudo de madeira para protegê-lo.
Shuiao sabia que essa anciã corrupta era extremamente aterrorizante, e ela não seria suficiente para detê-lo, mesmo que desse tudo de si. Ela usou apenas sua energia de madeira comum, conservando sua energia central novamente. Sua energia de madeira puxou Long Shen para ela enquanto também bloqueava o ataque do Karamp-Telder. Colocando a mão no ombro de Long Shen, ela começou a derramar sua energia vital para curá-lo. Você ousa me obstruir? Morrer? A raiva daquele ancião corrupto aumentou e ele investiu contra os dois. Velho fantasma, você deveria morrer em seu lugar. De repente, um rugido soou quando Guiyang apareceu, dando um soco nele. Punho 6 Yang. Ao mesmo tempo em que o punho de Guiyang estava prestes a alcançá-lo, dois outros ataques também chegaram. Corte de vento frígido. Destruição de gelo arrepiante. Tangvan e Ezekiel também vieram neste momento. Os três lançaram ataques simultâneos a este ancião corrupto. Formigas. Foda-se. Aquele ancião corrupto balançou um único punho, quebrando imediatamente o vento e as lâminas de gelo de Tangvan e Ezekiel. Quanto a Guiyang, no instante em que seu punho encontrou o punho do ancião corrupto, ele foi lançado voando, seu braço quebrado em vários lugares. Tangvan e Ezekiel ficaram ambos alarmados. Eles apressadamente condensaram novas armas e avançaram novamente. Eles tiveram que parar o tempo suficiente para Long Shen se curar. Desapareça. A mão daquele ancião corrupto ficou completamente preta, e quando sua palma bateu para frente, ventos fortes se espalharam. Os dois foram lançados voando, vomitando sangue. A diferença entre eles era muito grande. Já que você quer morrer, eu vou te ajudar. Aquele ancião corrupto riu sinistramente e sua mão estendeu a mão para agarrar o pescoço de Tangvanr. Mas antes que sua garra pudesse tocar Tangvanr, um ataque arrepiante veio cortando seu braço. Capítulo 262. União do Espírito da Madeira. Aquele ancião corrupto era digno de ser um velho fantasma que havia sobrevivido a centenas de batalhas. Ele sentiu que algo estava errado no primeiro instante, desistindo imediatamente de Tangvan e recuando. Estrondo. Ele tinha acabado de recuar quando uma terrível imagem de sabre caiu onde ele estava. Uma longa vala foi aberta no solo. Aquele ancião corrupto ficou horrorizado. Long Shen estava meio morto. Mas agora ele estava de pé, o Ti espiritual circulando por todo o corpo, parecendo completamente recuperado. Long Shen foi gravemente ferido e foi Shuiao quem usou sua enorme energia vital para salvá-lo, curando todos os seus ferimentos. Mas o corpo de Long Shen era muito poderoso. Mesmo com a enorme energia vital de Shuiao, ela não conseguiu ajudá-lo a se recuperar completamente em apenas um curto momento. Vendo quanto perigo Tangvan e os outros dois estavam, Long Shen estava prestes a atacar, apesar de ter recuperado apenas o mínimo de Ti espiritual. No entanto, ele foi parado por Shuiao. Long Shen, você confia em mim? Perguntou Shuiao extremamente grave. Claro, eu confio em você. O que é? Long Shen ficou um pouco surpreso que Shuiao realmente fizesse tal pergunta neste momento crítico. O calor apareceu nos olhos de Shuiao e ela sorriu levemente. Já que você confia em mim, abra sua alma para mim. Deixe minha alma tocar sua alma,
só então você terá uma chance de derrotar aquele velho demônio do caminho corrupto. Embora ele não soubesse do que Shu Yao estava falando, ele ainda tinha absoluta confiança nela. Long Shen não hesitou em baixar suas defesas espirituais. Normalmente, a alma de uma pessoa ficava escondida no espaço entre as sobrancelhas. Estava em um estado fechado, separado do mundo exterior. Isso era para se manterem protegidos de ataques espirituais. Agora que Long Shen havia aberto sua alma para ela, isso equivalia a dar a ela sua vida. Se Shu Yao quisesse, ela poderia matar Long Shen com apenas um pensamento agora. Shu Yao ficou incrivelmente comovido por Long Shen ter tanta confiança nela. Ela fungou e respirou fundo antes de formar um selo de mão na frente dela. Ela sentou-se no estilo lótus no chão. No instante em que ela formou aquele selo de mão, foi como se todo o seu corpo se tornasse uma escultura de madeira. Toda a sua vitalidade havia desaparecido. União do espírito da madeira. A aura de Shu Yao desapareceu completamente. Ao mesmo tempo, a alma de Long Shen tremeu. Incontáveis memórias se derramaram sobre ele em um instante. Long Shen viu tudo o que Shu Yao experimentou em sua vida. Ele imediatamente entendeu que a união do espírito da madeira de Shu Yao usava sua força espiritual para guiar toda a sua energia para ele. Como cultivadora de madeira, atacar não era seu forte. No entanto, ela tinha a energia de um oceano em comparação com outras de seu nível. Shu Yao tinha uma quantidade enorme de energia e, no entanto, não foi capaz de liberá-la em nenhum ataque poderoso. Quanto a Long Shen, ele era o oposto, com técnicas puldarussas, mas sem energia suficiente para usá-las. Quando a energia de Shu Yao se derramou em Long Shen, 3 grandes folhas de 3 metros de comprimento apareceram nas costas de Long Shen. Essas não eram folhas reais, mas a forma que o poder rúnico de Shu Yao havia assumido. Ambos eram reais, mas não reais, ilusórios, mas não ilusórios. Eles alternavam entre sólidos e etéreos, completamente incompreensíveis. Long Shen podia sentir uma quantidade incrivelmente vasta de energia dentro daquelas 3 folhas. Comparado com a energia de sua própria estrela Feng Fu, era pelo menos 10 vezes maior. E agora toda aquela energia estava à sua disposição. Com o apoio dessa poderosa energia, Long Shen foi completamente revivido. Ele atacou imediatamente quando viu Tangvanher em perigo. Tangvanher realmente pensou que ela morreria. Aquele ancião corrupto era muito assustador. Vanher, vocês não atacam. Certifique-se de proteger Shu Yao. Não deixe ninguém se aproximar dela. Long Shen sabia que Shu Yao estava em um estado especial agora. Sua alma estava agindo como a ponte para compartilhar sua energia com ele. Nesse momento, ela não conseguia mover o próprio corpo e sua força defensiva era 0. Long Shen então saiu correndo, cortando com Devil Decapitator no horrorizado Karamp-Telder. Vejo uma marca negra em seu rosto. Hoje, você definitivamente vai morrer. Estrondo. O Karamp-Telder empurrou seu choque, empurrando com toda a sua força no Devil Decapitator. Como resultado, ele foi enviado voando de volta. Ele caiu no chão por centenas de metros antes de se estabilizar miseravelmente. Impossível, absolutamente impossível. Aquele ancião corrupto rugiu com raiva para o céu.
Long Shen agora era ainda mais poderoso do que antes. Seu próprio ataque de força total agora era incapaz de bloquear até mesmo uma onda aleatória de seu sabre. Na verdade, não era que Long Shen estivesse agora mais forte do que antes, mas que ele havia acabado de ficar mais fraco. Depois de bloquear o Split the Heavens de Long Shen, ele perdeu um de seus braços enquanto também sofria ferimentos internos. Mas em sua fúria, ele havia esquecido completamente que seu corpo agora estava muito fraco. Era por isso que ele não conseguia mais receber um ataque comum de Long Shen. Long Shen caminhou lentamente até o ancião corrompido. Seu anel divino apareceu atrás dele mais uma vez. O anel divino de 300 metros de largura parecia um arco-íris no céu. A aura de Long Shen explodiu como um vulcão, o espaço ao seu redor se contorcendo. Olhando à distância, sua figura era extremamente indistinta naquele espaço retorcido, fazendo-o parecer poderoso e estranho. A cada passo que Long Shen dava, o chão abaixo dele se despedaçava. Ele era como um celestial descido dos céus, uma existência à qual todos os seres só podiam se submeter. Quer fosse o caminho justo ou corrupto, todos ficaram assustados quando viram a aparência atual de Long Shen. Long Shen era um monstro absoluto, poderoso além da comparação. Matar. Long Shen de repente pisou no chão, disparando para a frente como uma rajada de vento selvagem no Karamp-Telder. Ele parecia um rei demônio exigindo sua vida, mais uma vez atacando com Devil Decapitator. No entanto, esta barra foi diferente de seus ataques anteriores. Anteriormente, cada vez que Long Shen brandia seu sabre, rajadas de vento assobiavam ao redor dele. Mas desta vez, não houve nenhum som. Isso porque sua energia estava concentrada no pináculo, cortando o ar com tanta força que não havia vento. Aquele ancião corrupto ficou chocado, enfurecido e também cheio de terror. Ao confiar em seus muitos anos de experiência em batalha, ele sabia que, neste momento, a única chance de vencer era ir com tudo. Circulando toda a sua energia, ele concentrou tudo em sua mão. Garra do fantasma e negro. Estrondo. Todo o campo de batalha tremeu intensamente. Uma figura disparou como uma bala de canhão, disparando por todo o campo de batalha para colidir com uma enorme montanha a dezenas de quilômetros de distância. O local em que ele caiu foi um penhasco. Ele bateu com tanta força que seu corpo deixou uma marca profunda. As rachaduras se espalharam por toda a falésia, mas ela não desabou. O ancião corrupto ainda estava embutido no penhasco, seus olhos haviam perdido toda a cor, sua expressão chocada, mas vazia. Preguiçosamente descansando Devil Decapitator em seu ombro, Long Shen respirou fundo, tão emocionado que quase chorou. Ele estava simplesmente muito revigorado e animado por poder usar o Ti espiritual dessa maneira. Anteriormente, ele tinha que usar cuidadosamente cada pedacinho de seu Ti espiritual. Mas com Shuiao compartilhando sua energia com ele, ele foi capaz de se tornar um completo perdulário. Ele não precisava mais se preocupar em ficar sem Ti espiritual. Irmãos do caminho justo, tornem-se assassinos sem coração. Pinte suas vestes de vermelho com sangue, deixe suas lâminas perfurarem os corpos de seus inimigos. Libertei todos os seus desejos, toda a sua vingança. Olhe para seus irmãos caídos.
Eles definitivamente estão nos observando dos céus. Irmãos, matem todos eles. O discurso apaixonado de Long Shen ecoou no ar. Matar. 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 A luta de Long Shen com o ancião corrupto foi tão atraente que todo o campo de batalha desacelerou. Mas agora, os olhos dos discípulos justos ficaram vermelhos e seu sangue ferveu. Pensando em seus irmãos caídos, eles começaram a lutar contra os discípulos corruptos. Até agora, o campo de batalha continha números quase iguais de discípulos justos e corruptos. Cada um deles tinha pouco mais de 2.000 pessoas. Mas o caminho dos justos começou com pouco mais de 3.000 pessoas. Quanto aos discípulos corruptos, eles começaram com mais de 10.000 na hora do primeiro confronto. Agora eles foram reduzidos a apenas 20% de seu número. Essa enorme desproporção foi em grande parte graças a 2 lutadores. Um deles era Little Snow. Suas lâminas de vento poderiam despachar rapidamente vários discípulos corruptos. Se Long Shen não tivesse dito a ele para se concentrar nos discípulos principais, ele teria conseguido matar ainda mais. O outro colaborador foi Guo Ren. No entanto, Guo Ren agora estava apenas empunhando um sabre atrás das linhas de frente e atacando ferozmente os discípulos corruptos. Isso porque ele ficou sem flechas uma hora atrás. Ele tinha ficado incrivelmente irritado com isso. Mas ele só podia lutar como os outros agora. Sua força de combate regular era extremamente comum. Levaria um bom tempo apenas para matar um discípulo corrupto comum. Além disso, aqueles discípulos corruptos já estavam cobertos de feridas desta batalha. Caso contrário, seria difícil dizer quem estaria matando quem. Isso irritou Guo Ren ainda mais. Ele praticamente enlouqueceu e jurou que nunca mais se deixaria cair nesse estado de não ter mais munição. Os discípulos justos eram incrivelmente dominantes agora, suprimindo os discípulos corruptos. Depois de experimentar esse tipo de batalha, eles sem dúvida se tornariam especialistas incríveis. Vendo que o resultado desta batalha já estava definido, Long Shen virou-se para olhar para a batalha dos discípulos mais antigos. A batalha lá foi ainda mais intensa porque eles tinham mais pessoas. Mas as habilidades de combate de ambos os lados eram relativamente iguais. Long Shen imediatamente correu. Ele escolheu deliberadamente os discípulos corruptos mais poderosos que estavam no auge da transformação do tendão. Com o enorme Ti espiritual de Shuiao apoiando-o, Long Shen ativou todas as runas do Devil Decapitator. Cada golpe de seu sabre continha uma força incrível e quase ninguém conseguia bloqueá-lo. Estrondo. O sabre de Long Shen matou um grupo de especialistas que cercavam o irmão aprendiz Sênior On. A expressão do irmão aprendiz Sênior On era de êxtase louco. Bom trabalho, Long Shen. Eu realmente não te julguei mal. O irmão aprendiz Sênior On riu. Ele sempre acreditou que Long Shen definitivamente se tornaria um especialista inigualável. Não precisamos de você aqui, Long Shen. Vá ver se você pode ir e matar aquela pessoa chamada Yin Lu. Mas você tem que ter cuidado, pois ele definitivamente não é mais fraco do que você. Long Shen assentiu. Matando aleatoriamente alguns companheiros desagradáveis em seu caminho, ele correu para a batalha de Yin Lu e Monian. Capítulo 263.
poder Xiantian. Chegando à batalha de Monian e Enlu, o coração de Long Shen tremeu. A batalha deles foi incrivelmente intensa. Uma lança e flechas sacudiram continuamente os céus. Ondas de ti surgiram, fazendo com que o céu tremesse constantemente. Embora Long Shen já tivesse matado um favorito, esses dois eram muito mais fortes do que aquele favorito. Eles simplesmente não estavam no mesmo nível de poder. Irmão Monian, você quer alguma ajuda? Vendo a batalha deles, o coração de Long Shen se encheu de desejo de batalha. Os dois tinham mais ou menos a mesma idade que ele e eram incrivelmente poderosos, nem um pouco inferiores àquele ancião corrupto. Na verdade, olhando para a batalha deles agora, eles podem até ser mais fortes. Ainda estou um pouco carente. Venha, vamos matá-lo rápido e depois encontrar um lugar para beber um bom álcool. O arco de Monian disparava flechas constantemente, mas desde o início ele não conseguiu fazer nada com Enlu, o que o irritou. Ele havia se gabado no início de sua luta, mas este Enlu era muito poderoso. Os dois estavam completamente quites por enquanto. Monian não conseguiu matar Enlu, mas Enlu também não conseguiu fazer nada com Monian. Os dois eram os melhores especialistas e era incrivelmente difícil matar qualquer um deles. Monian já estava cansado disso. Esta foi a primeira vez que ele conheceu alguém no mesmo reino que poderia lutar contra ele por tanto tempo. Ele surpreendentemente não teve nenhuma reclamação sobre a sugestão de Long Shen. Long Shen riu e disparou para frente, entrando em seu campo de batalha e baixando seu sabre em Enlu. Mas quando ele entrou no alcance deles, ele sentiu um estranho campo de força presente. Aquele campo de força não era nenhuma aura, mas a vontade de ambos. Esta foi a primeira vez que Long Shen encontrou tal campo de força. Mas assim que ele entrou naquele campo de força e foi influenciado por suas vontades, a própria vontade de Long Shen saiu de seu controle. Sua vontade era diferente da vontade deles. A vontade de Long Shen não estava focada em nenhuma pessoa, mas contra todo o céu e a terra. Sua vontade era aquela que desejava quebrar os grilhões do mundo e olhar com desdém para os 9 céus. Tanto Monian quanto Enlu sentiram a vontade de Long Shen em erupção e ficaram chocados. Atenção! O Devil Decapitator de Long Shen irradiava uma luz brilhante enquanto cortava. Enlu bufou friamente. As runas da lança se iluminaram, atingindo o sabre de Long Shen. Estrondo. A luz dourada disparou e uma explosão sacudiu o céu. O corpo de Long Shen tremeu e seu braço ficou um pouco dormente. Que força poderosa! Long Shen ficou chocado. Enlu era realmente muito poderoso, definitivamente não mais fraco do que aquele ancião corrupto nem um pouco. Long Shen foi forçado a recuar, mas Enlu também ficou chocado. Sua força o colocou em primeiro lugar entre a geração júnior do caminho corrupto desta região. Em todos os seus anos, ele sempre confiou em sua poderosa força para matar diretamente seus oponentes. Ele até matou alguns especialistas em forjamento de ossos. Mas o ataque de Long Shen também deixou seu braço ligeiramente dormente. Na verdade, sua lança quase foi arrancada de suas mãos. Como ele poderia não estar chocado? Nesse exato momento, Monian atirou sobre uma flecha e Enlu rapidamente ergueu sua lança, quebrando a flecha.
Mas devido à poderosa força por trás disso, ele foi derrubado. Long Shen naturalmente não desistiria dessa oportunidade, e seu sabre mais uma vez o atacou. Bum bum bum. Com Long Shen de perto e Monian de longe, eles forçaram Enlu a recuar repetidamente. Afinal, não importa o quão forte Enlu fosse, ele não conseguia lidar com seus ataques combinados. Vamos nos apressar e matá-lo. Monian ficou encantado ao ver que Long Shen era tão poderoso. Seu arco disparou continuamente flecha após flecha. Monian era um lutador de longo alcance, então naturalmente ele estava em desvantagem ao lutar contra Enlu. Enlu era muito rápido e era difícil para Monian mantê-lo à distância. Agora que Long Shen estava na frente, ele não precisava mais se preocupar com isso e podia chover flechas continuamente. Embora ele mantivesse o ritmo um pouco lento, pois estava com medo de acertar acidentalmente Long Shen, os dois ainda eram extremamente poderosos quando lutavam juntos. E daí se vocês dois estão de mãos dadas? Possessão do mundo inferior. Enlu gritou de repente, e um fantasma ilusório apareceu atrás dele antes de desaparecer lentamente em seu corpo. O espaço de repente começou a surgir. As expressões de Long Shen e Monian mudaram. Eles sentiram que algo havia mudado no mundo ao seu redor. Não é bom, esse bastardo refinou o sangue da essência Xiantian. Monian alertou. Isso era algo que só poderia ser formado quando um especialista em Meridian Opening rompesse os limites do reino Outian, entrando no reino Xiantian 1. Somente uma vez que você estivesse no reino Xiantian e seu corpo estivesse completamente limpo, você poderia formar o sangue da essência Xiantian. Os especialistas Xiantian já haviam escapado dos limites do corpo Outian. O céu e a terra os abençoarão, permitindo-lhes controlar a energia natural ao seu redor para seu próprio uso. Até mesmo sua expectativa de vida se estenderia por mais de 1000 anos. E seu sangue de essência era a fonte de sua energia e era extremamente precioso. Isso porque apenas o sangue da essência Xiantian era capaz de controlar a energia natural. Quanto a Enlu, de alguma forma seu corpo também continha sangue de essência Xiantian. Ele agora podia controlar a energia natural ao seu redor. No entanto, ele só podia controlar um pouquinho. Mas aquele pedacinho era absolutamente aterrorizante. Não era algo que uma pessoa comum pudesse resistir. Morrer. Um rubor doentio apareceu no rosto de Enlu. Embora seu corpo contivesse sangue de essência Xiantian, a energia natural não era tão fácil de controlar. Mesmo aquele pouquinho não era algo que ele pudesse controlar perfeitamente. O espaço tremeu quando toda a energia dentro de 3.000 metros dele foi despejada em sua lança. Perseguindo Soul Pierce. A lança dourada de Enlu disparou ferozmente em Long Shen, sua energia aterrorizante quase causando a erupção do espaço. Flecha tremedora da montanha da reversão da terra. Monian foi o primeiro a reagir. Ao contrário de Long Shen, ele tinha uma compreensão maior de como o ataque de Enlu era aterrorizante. Este ataque teve o poder de matar até mesmo especialistas em forjamento de ossos. E assim ele não escondeu mais nada. Toda a sua energia foi despejada em seu arco e uma flecha vermelha de 30 metros de comprimento disparou contra Enlu. Embora ele não soubesse o que era o sangue da essência Xiantian,
A intuição de Long Shen lhe disse que esse ataque seria definitivamente aterrorizante. Segurando Devil Decapitator com ambas as mãos, ele derramou a vasta energia de Shuiao em seu sabre. Desta vez, Long Shen estava sendo um verdadeiro perdulário. Ele usou cada pedacinho da energia de Shuiao, que era várias vezes mais do que ele possuía, mesmo em seu auge. Mas Long Shen ficou chocado ao descobrir que, mesmo com a vasta energia de Shuiao, ele ainda não havia atingido o limite de Split the Heavens. Devido ao quão vasta era essa energia, Long Shen sentiu a sensação familiar de dor em seus meridianos, como se estivessem prestes a explodir. Uma imagem de sabre aterrorizante disparou. O Devil Decapitator de Long Shen começou a soltar um grito cheio de desejo de massacrar. Divida os céus. Devil Decapitator cortou para baixo. Este foi o ataque mais poderoso que Long Shen já usou. Estrondo. Os três ataques se chocaram ferozmente. Um estrondo alto ensurdeceu o mundo. O braço de Long Shen foi abalado tão intensamente que ele perdeu o controle do Devil Decapitator. Ele foi enviado voando, vomitando sangue. Quando a linha de visão de Long Shen se recuperou, ele viu que uma enorme cratera havia se formado. No fundo, uma fonte de água jorrava. Todo o campo de batalha ficou lento. Ele não conseguia ouvir nada, mas podia ver que ainda havia duas figuras que pareciam tão exaustas quanto ele. O rosto de Yin-Lu estava branco como papel. Sua aura havia despencado e ele estava completamente chocado. Monia não estava em situação melhor. Aquele golpe anterior havia esgotado toda a sua energia, e agora ele estava ofegando freneticamente por ar. Yin-Lu respirou fundo e de repente tirou um ladrilho de jade. Quando Long Shen viu aquele ladrilho de jade, sua expressão mudou imediatamente. A aparência daquele ladrilho de jade era a mesma do pingente de jade que seus pais haviam deixado para ele. Apenas a cor era diferente, pois a de Yin-Lu era branca enquanto a de Long Shen era violeta. Esse sujeito está tentando fugir. Pare ele. Monian reconheceu o que era aquele ladrilho de jade. Ele rapidamente atirou uma flecha. No entanto, Monian estava completamente sem chi espiritual agora. Era impossível para ele condensar quaisquer flechas puldarussas, então a flecha que ele atirou não era mais poderosa do que uma flecha comum. Foi completamente inútil. Yin-Lu bufou friamente e deu um único passo para se esquivar. Ele apenas conseguiu espremer um único fio de chi espiritual de seu corpo cansado e então esmagou o ladrilho de jade, enviando aquele fio de chi espiritual para ele. O ladrilho de jade se iluminou e o espaço entrou em erupção. Uma porta espacial transparente apareceu gradualmente atrás dele. Ele realmente conseguiu abrir um portal de teletransporte. Só agora Long Shen se recuperou do choque ao ver aquele ladrilho de jade. Ele rapidamente pegou o Devil Decapitator e correu para Yin-Lu. Ele já estava sem chi espiritual e as folhas de Shuiao haviam desaparecido de suas costas. Mas ele ainda tinha um pouco de energia física sobrando. Contanto que ele pudesse alcançar Yin-Lu, ele simplesmente o cortaria até a morte. Yin-Lu era realmente muito assustador. Se Monia não tivesse dado as mãos a ele para bloquear aquele último ataque, ele provavelmente teria perdido a vida. Ele definitivamente não poderia desistir desta oportunidade de matá-lo.
Foi por isso que ele se esforçou tanto para alcançá-lo a tempo. Enlu sorriu para Long Shen zombeteiramente, zombando: Long Shen, vou me lembrar de você. Da próxima vez, com certeza tirarei sua vida. Embora os tímpanos de Long Shen ainda estivessem quebrados por causa da colisão e não pudessem ouvir nada, ele poderia facilmente dizer pela expressão de Enlu que ele estava agindo pomposo. Pequeno Snow, mate-o. Embora sua energia espiritual estivesse esgotada, sua força espiritual ainda estava presente. Ele imediatamente se conectou com Little Snow, que ainda estava lutando ferozmente à distância. Recebendo a mensagem de Long Shen, Little Snow não hesitou em correr. Quando ele estava perto o suficiente, ele disparou uma enorme lâmina de vento. Enlu tinha acabado de falar. Olhando friamente de Long Shen para Monian, ele fez um gesto de cortar suas gargantas antes de entrar no portal de teletransporte. Mas antes que ele pudesse, uma enorme lâmina de vento disparou. Nem é preciso dizer que Enlu era definitivamente um especialista de ponta. Mesmo depois de uma batalha tão grande, mesmo depois que sua percepção espiritual caiu para seu estado mais fraco, ele ainda sentiu a lâmina de vento um instante antes de alcançá-lo e ergueu sua lança. Estrondo. Se fosse durante um horário normal, Enlu poderia ter sido capaz de ignorar o ataque de Little Snow. Mas agora ele estava tão fraco que foi lançado voando pela lâmina de vento de Little Snow, caindo no ar. Sem perder um momento, Long Shen correu atrás dele. O horrorizado Enlu observou o sabre de Long Shen cair violentamente sobre ele. Outian/Xiantian são termos de cultivo comuns. Normalmente Outian refere-se ao treinamento do corpo, ao passo que uma vez que você alcança o reino Xiantian, você começa a treinar em outra coisa, como um núcleo dourado ou o Dao. Neste romance, condensação de Qi, condensação de sangue, transformação de tendão, forjamento de ossos e abertura de meridianos são todos reinos dentro do reino Outian.